que poderemos fazer diante do grande número de suicídios entre jovens? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas da juventude, constitui-me um prazer imenso estar com vocês para reflexionarmos a respeito de alguns temas palpitantes que dizem respeito ao nosso movimento através da doutrina espírita. Afirmava Mohandas Karamchand Gandhi, o grande mártir da liberdade, que se o único homem alcançasse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E um dos mais belos filósofos argentinos, escrevendo uma obra, El Erial, assevera que jovem é todo aquele que pode olhar para o passado sem ter vergonha da conduta. Mas nós hoje iremos falar aos jovens biológicos, nos quais podemos ver e encontrar espíritos muito experientes, que já atravessaram milhares de oportunidades de conhecer e de lutar, e nesta etapa defrontam os grandes desafios do comportamento moderno. O suicídio, pelo geral, inscreve-se como a mais tormentosa patologia da atualidade, especialmente como consequência de uma problemática muito grave da emoção humana, que é a depressão. As estatísticas afirmam que por volta do ano 2025, a primeira causa mortes, que hoje são as enfermidades cardíacas e o câncer, será então o suicídio por causa da depressão. Principalmente suicídios através de substâncias destrutivas e de revólveres. E a maior incidência hoje está na juventude entre 14 e 25 anos. Os sociólogos têm procurado entender qual é o fator preponderante que leva um jovem ao suicídio. E a conclusão até este momento é a solidão interior. Número 1. Conflitos sexuais. Número 2. Desajuste numa sociedade ciclópica que não dá tempo a meditar tal número exagerado de informações. E nós, os espíritas, estabelecemos que, como causa fundamental do suicídio, as problemáticas do espírito reencarnado em si mesmo, porque no Japão a grande incidência é de crianças menores de 10 anos. É preocupante a problemática porque ela é muito sutil, desde que a nossa sociedade perdeu o contato com Deus. Por volta de há 280 anos, por ocasião da Revolução Industrial na Inglaterra, um filósofo, Thomas Hardy, escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando, diríamos em expressões modernas, o ser humano perdeu o endereço de si mesmo, porque os fatores psicológicos, sociológicos e ambientais que vivemos
conspiram contra a nossa paz. No Japão, a educação invejável exige da criança além das suas possibilidades, porque a partir do jardim de infância estabelece-se o critério do cidadão. E a criança que não logra atingir aquele padrão é, de alguma forma, relegada a um plano secundário. E isto significa, na mente infantil, uma rejeição, um fracasso. E o suicídio é a solução falsa. Na cultura ocidental, o prazer exerce a condição essencial para a vida. E foi graças a isso que um filósofo americano teve a ocasião de estabelecer a necessidade de darmos um sentido à nossa vida. O Dr. Rollo May escreveu que há 3 fatores que conspiram para a infelicidade contemporânea: o individualismo, o sexismo e o consumismo. Repetindo a frase de que nós nascemos para o prazer, e quando este prazer não é alcançado, a vida perde o sentido. Na juventude, por inexperiência, o prazer diz respeito aos sentidos físicos, às sensações, ao gozo. E quando isso não é atingido, na fase dos conflitos, no período da afetividade, da definição dos apetites sexuais, das ambições culturais e dos conflitos internos, que chamaríamos obsessões, a interferência de espíritos adversários nossos, o indivíduo foge para um estado pré-depressivo. Nesse estado pré-depressivo, que não tem aparências exteriores, ou a pessoa fica melancólica ou muito sorridente, que vai levar para a depressão bipolar. Melancolia e euforia. Ocorre na euforia o suicídio, pela ausência de equilíbrio dos nossos neurônios cerebrais, que produzem uma substância chamada neuropeptídeo, encarregada de dar as neurocomunicações. Entre essas substâncias neuronais, 3 delas exercem um papel fundamental em nossa vida. A serotonina, que é uma substância que nos produz bem-estar. A noradrenalina, que nos facilita o relacionamento. E a dopamina, que nos facilita a felicidade, entre aspas, a alegria de viver. Quando qualquer fator, um trauma de infância, a ausência de amor, o desrespeito em família, a falta de convivência afetiva dos pais, ou heranças que nós trazemos, o medo, a ansiedade, a incerteza, procuramos aparentar uma vida saudável, que é aquela que nós denominaremos o ego, e a vivência dos seus conflitos sem dizer a ninguém, que nós chamaríamos o self, o espírito. Esse é um período muito grave, ainda mais numa sociedade que exige a mentira, a ilusão, a competição, os 15 minutos de holofotes. Então a menina, por mais bela, sempre se acha menos bela e estabelece um programa de beleza. Quando isso não atinge aquele patamar, que é um conflito emocional, ela foge para um estado de inferioridade e suicida-se. O jovem, quando não se sente atraído ou quando não se sente cercado da ilusão de muitas garotas, ele se fecha
E nesse momento, ele começa a duvidar da sua masculinidade. Tudo isso interiormente. E suicida-se. Chega o vestibular. Se ele não é bem-sucedido, ou o Enem, ele faz um trauma de inferioridade. Se ele não é amado no lar, se os pais não dedicam o tempo necessário para ajudar ao amadurecimento emocional, ele se isola e vai procurar no traficante aquilo que o pai e a mãe não deram. O apoio para poder apagar a tristeza. E nesse momento, o traficante, que é muito hábil, oferece a primeira dose gratuita para tirar a tristeza na escola, na universidade. Depois, uma outra dose mais estimulante. Por fim, a venda, a exigência, a criminalidade, a partida para o furto, para o roubo, para a agressividade, para o suicídio. Ocorre isto, principalmente na juventude, hoje, por falta de uma tradição religiosa. O Dr. Rollo May, que também era teólogo, assevera que aquele indivíduo, jovem ou não, que acredita em Deus, que tem um fundamento religioso, seja qual for, naturalmente, tem mais resistência ao apelo do suicídio. E nós vamos perguntar por quê? Porque, tendo ele uma convicção religiosa, seja qual for, na hora da agonia, ele ora, pede ajuda a Deus, inclina o pensamento para algo positivo, é terapêutico, algo atraente para o sentido da vida. E com essa mudança de pensamento, afasta os espíritos inimigos que o ajudam a dar o salto mortal do equivocado suicídio. Mas nós, os espíritas, temos uma terapêutica preventiva. A certeza de que morrer não é apagar a consciência, é mudar de lugar, mudar de indumentária, mudar de estado vibratório. Transferimos para mais tarde não apenas o conflito, mas a dor da execução que utilizamos para a morte. Eu vou narrar exemplos e experiências. Quando eu completei 18 anos, procurei mudar-me da cidade em que eu residia, Feira de Santana, como se fosse Ponta Grossa, e vim morar na capital. Me havia formado em professor primário, mas não me bastava, porque eu tinha outras ambições. Desejava medicina, ou desejava o sacerdócio católico. E vim tentar o seminário, o vestibular. Chegando a Salvador, Deus me permitiu trabalhar numa companhia de seguros, no mês de agosto de 1945. Havia terminado a Segunda Guerra Mundial. E eu estava trabalhando fazia 13 dias. Alegre, era um triunfo. O jovem do interior, que não conhecia a ninguém na capital, veio à capital e triunfou. Começou a trabalhar, a ter a sua vida independente, porque meus pais, meus familiares, ficaram distantes de mim. E nessa oportunidade, 13 dias depois, o gerente chamou-me e demitiu-me. Por uma razão, havia acabado a guerra. Eu trabalhava numa companhia italiana, a Assicurazioni, que havia sido incorporada às organizações brasileiras, porque a Itália estava vivendo naquela época um regime agressivo, com Mussolini e o seu sistema socialista. E as empresas estavam diminuindo, como hoje, o número de funcionários. Como eu era o mais novo, eu fui liberado. Naquele momento em que o gerente me falou,
eu tive um impacto que eu procurei não demonstrar, porque eu era um hábil funcionário. Trabalhava no setor de muita segurança e responsabilidade. E ele me disse: lamentamos ter que despedi-lo. Você é um jovem e vamos interromper a sua carreira. E uma voz me disse: e interromper também a vida? Como é que você vai viver? Como vai encontrar um outro emprego? Não fique aqui. Seu lugar não é aqui. Volte para casa. Eu disse: para a filha de Santana? Não. Para o mundo espiritual, aonde eu estou. Porque você vai ser muito feliz. Vai se ver livre da traição, da ingratidão. Então eu fiquei olhando o gerente e foi-me assomando uma ira dele contra ele e contra a sociedade. Então o mundo era meu inimigo. Eu era capaz, desempenhava o papel muito bem. Recebi um elogio 13 dias depois. E era cortado, então não valia a pena viver. E aquela voz dizia: saia e atire-se do elevador Lacerda. Salvador é uma cidade em 2 níveis: cidade baixa, à beira-mar, cidade alta, na montanha. E ligando a cidade, um elevador público e vários planos inclinados. O elevador tem de altura 90 metros. E estava na moda a pessoas atirarem-se do elevador. Então ele me disse: vá ao elevador e salte. São 15 segundos e você não sente mais nada. É só a decisão. Eu achei a ideia fantástica. Porque a culpa não era minha, era da sociedade que não me queria. Era, portanto, uma fantasia na minha mente, trabalhando a minha mente. Eu fiz uma carta a meus pais, prendi com um clipe aqui no bolso, e como o elevador era próximo, uns 300 metros, eu fui caminhando com a ideia fixa, que ia me ver livre. Aí eu olhava e sorria. Eu tinha coragem de me ver livre. Era maravilhoso. Não ia ter mais problemas, os meus sonhos não naufragariam. E subi o elevador Lacerda. Mas eu tenho uma irmã que se suicidou no ano de 1939, 6 anos antes deste momento que estou narrando. Subi o elevador, debrucei-me no parapeito e olhei a cidade. Então a voz disse: apenas salte, salte. É tão rápido. Eu coloquei as 2 mãos no parapeito, que não tinha grades, foram colocadas depois, e quando eu ia saltar, eu vi a minha irmã entrando, deformada. Era uma moça muito bonita, de família. Todos somos muito bonitos. E ela, então, vai entrando aquele rosto deformado e faz: não faça isto, louco, ninguém morre. Eu não era espírita, eu era apenas médium. Eu tive um choque tão grande que desmaiei para dentro. Quando eu acordei, eu estava num lugar com muitas luzes. E eu era tão ingênuo ou tão estúpido que perguntei assim: eu estou no reino dos céus? E a resposta que me deram não era do reino dos céus. Eu estava no pronto-socorro. E então aquela gente de branco não era anjo, não era nada. Eram pessoas antipáticas, aborrecidas, de terem de me restaurar a vida. E então eu despertei. E resolvi enfrentar essa voz que durante muitos anos, toda vez que algo não dava certo, voltava e dizia: vê, como volta na nossa cabeça, na de todos, com imaginação. Não era muito melhor abandonar tudo? O namorado larga, que é um fenômeno natural, e a gente se agarra a ele, mas a vida não tem nenhum valor por aquela coisa. O mundo tem 3 bilhões, 600 milhões de homens, e a gente se apega àquela coisa. É uma obsessão emocional, porque só ele serve. Comentando isto com Chico Xavier,
Ele me disse: Edivaldo, há uma razão que transcende. O plasma que o outro emite dá-nos vida. E só serve aquele plasma. Em uma sociedade isolacionista, individualista, pouco me importa o que está acontecendo com o outro. Importa-me fazer o que me dá prazer, e não o que pode dar prazer. Não quero dizer com isso que alguém seja obrigado a gostar de quem não gosta, mas desde que despertou qualquer forma de interesse, tem o dever de não cortar abruptamente, porque o outro não tem estrutura emocional para suportar a perda, entre aspas. Porque passados uns meses, nem sequer há mais lembrança, a não ser nas pessoas doentes, patológicas, que desequilibram e a ideia fixa leva a uma depressão profunda. Mas gostaria de alertar especificamente para a interferência de espíritos maus. Allan Kardec perguntou: interfere os espíritos em nossas vidas? E eles mesmos responderam: muito mais do que pensais, a ponto de serem eles que vos conduzem. Equivale dizer que, quando estamos pensando no bem, atraímos espíritos bons. Quando estamos pensando mal, atraímos espíritos maus. Mas será que somos marionetes, direta ou indiretamente? A nossa liberdade é controlada por leis de afinidade e do equilíbrio universal. Pensamos que somos livres e agimos no que supomos ser o nosso livre-arbítrio. E podemos estar hipnotizados por espíritos que nos transmitem as suas como se fossem as nossas ideias. Qual é o preservativo? A terapia preventiva. Toda vez que vier uma ideia negativa para a nossa vida, substitua a ideia negativa por uma positiva. Estamos com uma namorada, diz assim: eu acho que essa cara me trai, sabe, de outra. E então, mas por que ela vai trair? Ela não vai achar nada melhor do que eu. Não é? Vai achar? Não vai. E então eu ainda estou fazendo favor a ela. E isso dá um certo interruptor daquela ação negativa. Também o oposto, quando nós dizemos assim: mas aquela menina é o máximo da minha vida. Quando você a vir de manhã em jejum, vai notar que não é o máximo total. Que é outra coisa. O mau hálito, substituindo a pintura, quando tirar o supercílio, quando tirar o silicone, a gente olha e diz: mas foi por isso que eu me apaixonei. Para não tornar monótono, equivale dizer: jamais devemos cultivar uma ideia negativa, porque vai atrair inexoravelmente uma presença semelhante, que nos vai induzir a uma situação perturbadora, vai nos conduzir ao suicídio. Portanto, esta ilusão falsa de que morreu, acabou, não deve ser cultivada, porque não há um fato na história da humanidade que confirme isso. Todos os fatos confirmam que a vida continua. Então, suicídio, never. Ok.